Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje, temos o estudo da língua, agrupamento de orações em períodos, parte 1. Vamos ver aí o conceito já estudados anteriormente, o que é frase, oração, período. Então, vamos lá. Observe a tira de Dan Thompson. Nós, navegadores pelo mundo em busca de orações, períodos compostos e itens em séries. Vasco da vírgula. Dan Thompson. Nós também, navegadores por essas aulas em busca de orações e períodos compostos. Mas, antes, duas perguntas. Você sabe definir oração e período composto? Enunciado. Inicialmente, vamos retomar a noção de enunciado, visto no início do 7º ano. Você já estudou. Enunciado é uma palavra ou sequência de palavras que transmite um pensamento completo, levando em conta o contexto ou situação em que estão o falante e o ouvinte, ou o escritor e o leitor. O enunciado pode ser uma frase sem verbo, uma frase com um único verbo ou locução verbal, uma frase com várias palavras e mais de um verbo ou locução verbal, portanto, com mais de uma oração. Para que uma sequência de palavras constitua uma frase, elas devem ser combinadas sintaticamente de modo a não entrar em choque entre si, ou seja, devem ser compatíveis e formarem uma sequência dotada de sentido. Na linguagem escrita, as frases apresentam letra maiúscula inicial e sinais de pontuação. Esses sinais marcam a entoação, que na linguagem oral é dada pela modulação da voz. Ela se abaixa ou se eleva de acordo com o sentido geral desejado pelo falante. Então, na linguagem escrita, essa entoação ou entonação se dá pelos sinais de pontuação. Já na linguagem oral, pela modulação da voz, elevação ou quando você abaixa, o tom aí da fala. Uma frase organizada em uma ou mais orações recebe o nome de período. Quando é formado por uma oração apenas, o período é simples. Com duas ou mais orações, o período é composto. Veja a seguir um resumo das noções de frase, oração e período. O que é frase? Pode ser formada com um verbo. Ela é linda de rosto. Olha o verbo é do verbo ser. Sem verbo, que é a frase nominal. Mulher ao volante, perigo constante. Olha, não apareceu nenhum verbo, portanto é uma frase nominal. Por uma só oração. Isso é coisa de mulherzinha. Um único verbo é do verbo ser, portanto, uma única oração. Por mais de uma oração, havia gente branca de bermuda e regata e as pessoas não repararam. Olha, eu tenho lá, havia gente branca de bermuda e regata, uma oração, porque apareceu o verbo havia. E as pessoas não reparavam, a segunda oração, o verbo reparavam. Oração, o que é? Pode ter ou não sentido completo. Vamos ver a oração com sentido completo. 61% dos entrevistados disseram ter ouvido ou dito um comentário machista. Oração com sentido incompleto. Quando questionados sobre os tipos de discriminações mais presenciados. Quando questionados, quem questionados, Sem sentido completo. A oração sempre apresenta predicado e geralmente sujeito. São os termos essenciais, da oração, sujeito e predicado. A frase nominal, cuja compreensão auxiliada pelo contexto, é adequada a descrições e também contribui para a economia do enunciado. É o caso das saudações, bom dia, boa tarde, anúncios, aulas de inglês, móveis antigos, ordens, silêncio e etc. Agora vamos ver o período. Período simples, formado por apenas uma oração. O preconceito está arraigado, enraizado.
Se em vez de um único verbo for empregada nesse período uma locução verbal, ele continuará sendo um período simples. Por exemplo, esses dados podem sugerir saídas para políticas públicas de combate às discriminações. Temos lá uma locução verbal, olha, dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal, podem sugerir, formando uma locução verbal. Mas o período continua sendo simples ainda. E o período composto? Formado por mais de uma oração. A vítima seria a que não se dá ao respeito. Então, eu tenho um verbo na primeira oração, a vítima seria a, e na segunda oração, o verbo dá o respeito. Então, nós temos um período composto de duas orações. Em seguida, os pesquisadores apresentaram frases racistas, machistas, homofóbicas e gordofóbicas e perguntaram se eles já fizeram os comentários. Aqui nós temos um período composto de 3 orações. Olha, a primeira com o verbo apresentaram, a segunda com o verbo perguntaram e a terceira com o verbo fizeram. Daí nós concluímos que conforme o número de verbos é o número de orações no período. Tá? Como se reconhece o número de orações de um período? É aquilo que eu falei, contando o número de verbos ou locuções verbais que o compõem. A cada verbo ou locução verbal corresponde uma oração. Em um período composto, o fim de uma oração e início de outra é geralmente marcado por a vírgula ou ponto e vírgula. As discriminações são estruturais, não são manifestadas por atos conscientes, né? Então, aqui nós temos a vírgula. Tá? B, por conectivos, que podem ser conjunções ou locuções conjuntivas e pronomes relativos. Quando perguntamos diretamente se a pessoa tem preconceito, ela acha que não, tá? Que não tem o preconceito. Daí a explicação anterior lá que eu não comentei. Então, olha lá. Quando, se, que são conjunções, são os conectivos que são marcados pelas conjunções. Quando, se e que. O brasileiro não tem consciência de que as coisas que diz demonstram preconceito. O que é o pronome relativo, que está se referindo ao termo anterior, coisas. Conjunção. Palavra invariável que liga duas orações ou dois termos de oração. Exemplos: que, porque, mas, e, quando, pois, nem, porém, ou, como, se. O levantamento do Ibope, encomendado pela Ambev School, questionou se os entrevistados têm algum tipo de preconceito. Tá? Então, nós temos ali, ó, se, a conjunção se. A locução conjuntiva é formada por um grupo de palavras que funciona como conjunção. Exemplos: à medida que, para que, apesar de que. E o pronome relativo, que é? Aponta para um termo já expresso no período. Exemplos: que, quem, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, contas, onde, o qual, a qual, os quais, as quais. São exemplos de comentários que expressam a reação da população diante da diversidade racial, de gênero, de orientação sexual ou estética. Então, nós temos que o pronome que retoma o termo comentários, olha, citado anteriormente. Os comentários expressam a reação da população diante da diversidade racial, de gênero, de orientação sexual ou estética. Os verbos das orações de um período podem se apresentar de duas maneiras, em seus 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, ou nas formas nominais. No infinitivo, o verbo terminado em R, no gerúndio com a terminação NDO, particípio com a terminação DO, DA. No primeiro caso, dizemos que as que constituem o período são orações desenvolvidas. Quando o verbo principal ou o verbo auxiliar da locução verbal estão nas formas nominais,
não há conectivo ligando as orações do período. Trata-se de orações reduzidas. Por exemplo, brasileiros responderam às perguntas, admitindo o uso de expressões preconceituosas. Olha, oração reduzida de gerúndio, admitindo. Entre os pesquisados, 73% admitiram ter falado frases preconceituosas. Oração reduzida de infinitivo, ter. Realizada em todo o país, a pesquisa sobre práticas discriminatórias é inédita. Realizada em todo o país, oração reduzida de particípio. Você deve ter reparado que os exemplos que nós utilizamos foram retirados do texto da aula anterior. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula com a continuidade desse assunto.